Hoje nós estamos começando um novo projeto de mídia alternativa aqui também ligado ao blog do Raoni. É o programa Megafone, que vai ao ar na internet para debater temas que têm a ver com a nossa realidade local, regional, estadual e nacional também. Para debater esses temas nós temos um timaço de colunistas que você já conhece do blog do Raoni. E aqui com a gente hoje temos dois, Rogério Tonetti, doutor em administração pela UFSC, e Alci Andrade, historiador pela Universidade Estadual do Paraná. E hoje nós temos aqui alguns temas interessantes para a gente debater, né, Rogério? Sem dúvida. A gente acredita que precisa de novos meios para que essa discussão aconteça na sociedade. E o blog já tem feito isso no dia a dia do blog, mas agora com essa possibilidade de a gente estar discutindo, eu acho que o leitor do blog vai gostar de conhecer um pouco mais como é essa dinâmica da discussão política, da discussão da análise política que a gente pode fazer e contribuir com esse debate, né, que é um debate importante. É fantástico isso, né? Essas oportunidades que as mídias alternativas dão pra gente, né? Então, em um programa assim como o Megafone, os blogs, né, que a gente vê, acaba sendo uma maneira de chegar até onde, às vezes, que a mídia oficial, a televisão, muitas vezes não chega, né? A internet, todo mundo hoje tem acesso à internet, desde um celular, né, um tablet. E é muito bacana a gente ver esses espaços reverberando pelo Brasil, a gente poder discutir um pouco temas atuais e colocar um pouco em foco histórico também nisso, por que não? Muito bem, e aqui do interior do Paraná nós vamos poder falar com o Brasil todo aí, pessoas que vão poder acompanhar e acompanhar essa discussão que a gente já faz por escrito, né? E para começar, iniciar, eu acho que todo mundo tem acompanhado o assunto mais falado aí no Paraná e também conhecido no Brasil nos últimos meses, é a greve dos servidores e professores aqui do Paraná. Então, teve um último capítulo agora semana passada, em que o governo acabou com as negociações, né? Encerrou as negociações com os servidores e criou assim uma série de medidas que gerou indignação entre os professores e funcionários de todo o Estado. Aí eu queria saber aqui do Rogério e do Alci o que eles acham dessa postura do governo, né, em relação a todos esses episódios envolvendo a greve e esse último específico do encerramento dessas negociações. O governo não era o governo do diálogo? Na verdade é muito interessante a gente começar por esse assunto, porque é um assunto que está no topo assim, da discussão política, né? É como se fosse a parte visível de um iceberg, né? Mas na verdade existe aí uma discussão anterior que precisa ter que ser feita, na verdade, e eu acho que a minha linha de pensamento nesse programa aqui é de tentar descobrir como que a gente chegou nessa situação, nessa configuração das coisas do Estado, onde a gente tem um governador que ele pode acabar com uma negociação que não chegou a acontecer. É uma negociação que o diálogo foi muito pouco, né? Teve toda aquela situação do embate ali nas portas da Assembleia lá em Curitiba, né? E como que a gente chegou a essa situação? Um estado que foi o segundo estado que mais arrecadou ano passado e tendo que fazer uma manobra político-financeira aí para conseguir salvar as contas do estado, né? Então, como que a gente chegou nessa situação e como o governador tem hoje ele tem esse poder de paralisar ou impedir uma negociação que sequer chegou a acontecer, né? Então essa é a minha grande interrogação e é o que eu acho que eu posso contribuir para esse debate hoje. Eu acho assustador, né, justamente a falta de diálogo. Numa democracia, o fato de existir greve, a greve ela está prevista na Constituição, ela é de direito dos trabalhadores, né? Qualquer um se sentindo lesado, se sentindo prejudicado, junto com a sua representação, com o seu sindicato, ele pode fazer a greve, né? Aí o que assusta agora é justamente
de uma forma unilateral, encerrar a negociação e acabar, né, como um Estado autoritário, como se, né, e isso eu acho que pelo menos a mim me assusta mais, essa, né, e a gente vendo, né, assim, outros estados do Brasil. No Paraná nós não estamos sozinhos com isso, né? Em Goiás, no Pará, em São Paulo também, né, tá se arrastando há mais de 60 dias a greve em São Paulo, Santa Catarina agora. E eu acho que às vezes a gente tem que procurar compreender o jeito, o tipo desses governos, o que eles teriam em comum, que alguma coisa eles têm em comum para fechar o diálogo desse jeito com os trabalhadores, né? Isso é uma coisa que a gente tem que procurar compreender isso, até para que não se repita mais na frente, né? Muito bem, né, Rogério? Mas assim, na sua visão, qual seria então esse... Por que o Estado chegou nessa situação desse problema em relação aos trabalhadores, não conseguir nem oferecer uma proposta que chegue à inflação, né? Reposição de inflação, que é a data base, é uma lei estadual, nem cumprir essa lei, por exemplo. Eu acredito, na verdade, que essa é a grande interrogação que o paranaense precisa ficar atento, né? Por que o Estado, que foi o segundo Estado que mais arrecadou, não fez obras assim relevantes, né? Aqui para a nossa região, aparentemente a obra mais relevante é a duplicação da rodovia até Maringá, que foi feita pela concessionária, né? O governador utilizou isso na campanha política, mas não é nem sequer um investimento direto do governo do Estado, né? É lógico que indiretamente é um bem público, né, de uma concessionária. De qualquer forma, o problema financeiro do Estado, que é o germe dessa crise, ele vem de antes, porque na verdade o governador não conseguiu pagar nem 13º salário, ele está com uma dívida grande. E aí vem o segundo atentado, assim, né, contra o funcionalismo público, que é utilizar o recurso que é da Paraná Previdência, que é um recurso que as pessoas, é descontado do salário das pessoas. Então você tem essa questão do autoritarismo pelo lado, assim, de ter feito todo aquele embate, né, a polícia militar contra os professores, o autoritarismo na decisão de terminar com as negociações, o autoritarismo agora com a ameaça de cortar o ponto, ou então dispensar as pessoas, substituir por PSS, sei lá, esses procedimentos eu não conheço. De qualquer forma, é uma série de atentados, assim, o que a gente chamaria de uma democracia. O Paraná hoje, ele acaba sendo, assim, uma das coisas que me intriga é como que o Paraná conseguiu agora ser o centro da mídia nacional, né? Você vê que o Paraná hoje é o local onde a Operação Lava Jato acontece, é o local onde tem uma lupa em cima do Paraná agora, né? Exatamente. O povo está olhando pra gente. Então, por que isso, né? E, na verdade, nenhuma notícia é positiva, né? Todas as notícias são negativas. Austin, outra questão acho que intriga bastante a gente é que, por exemplo, além do massacre no dia 29, que já foi uma atrocidade do ponto de vista da democracia, o governo, quando ele encerrou essas negociações que ele disse que teve, ele também, na nota, ele falou que vai abrir processo administrativo contra diretores insubordinados. Não é uma palavra meio estranha de se usar, o governo usar em uma democracia, um Estado democrático? Não. Cara, isso daí chega a ser engraçado. Sério, é tão deprimente que eu acho que chega a ser engraçado. Na física, existe aquela teoria das cordas, dos múltiplos versos, múltiplos universos, né? E às vezes me dá a impressão que o Beto Rich, ele está num outro universo. Ele não está nesse, parece que ele não está nesse contexto, ele não tem a consciência, me parece que ele não tem a consciência do que está acontecendo. Eu não sei se são os assessores que vão direcionando as falas dele, isso até me ficou muito claro, logo depois do massacre do dia 29, que ele falou para toda a imprensa que não aconteceu nada demais,
que a polícia só se defendeu, que alguns baderneiros que foram contidos, ali me dá a impressão assim, que ele está num outro universo, sabe? E essa perseguição com os diretores das escolas, isso daí não é um Estado democrático. Ele não está nesse mundo, porque isso daí atenta a tudo que a gente conhece como democracia, tudo que a gente conhece até como no republicanismo, no mundo republicano. Cadê o direito dessas pessoas se manifestarem? Cadê o direito dessas pessoas de exigir? Não, eles não estão exigindo nada mais, assim, eles não querem nada exorbitante. Você olha o movimento dos professores, eles querem até o que havia em dezembro de 2014, que já não era muito, é voltar ao que? As condições que eram o ano passado, que era o ano retrasado, condições mínimas de trabalho. Quando o governador ele fecha desse jeito, me parece assim que ele, eu não sei, é surreal, é uma coisa surreal. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que essa questão da insubordinação, ela tem também um capítulo anterior, que o governador me parece que não sancionou a lei que fazia a eleição dos colégios. Não, na verdade ele prorrogou a eleição dos diretores, né? Isso é exatamente isso, né? Houve uma prorrogação dos diretores eleitos. Cara, isso é um absurdo. É um absurdo. Se existe uma lei que você tem uma eleição, existe uma regra, você prorrogar, isso aí já é o primeiro atentado, tá? O segundo atentado essas pessoas estão lá via eleição, eles não são cargo de confiança. Eles foram eleitos para estar lá. Então, quer dizer, eles não podem ser insubordinados. É como eu falar que existe uma insubordinação do vereador ao prefeito. Não existe, são duas coisas separadas. Exatamente. Né? E ele está lá porque ele foi escolhido pelos pais, professores, sei lá, não sei como é que funciona isso. Mas então não é o primeiro ataque, é o segundo ataque à democracia, nesse caso, é o princípio democrático. Né? Então, e daí tem uma outra coisa que o Austin fala que é muito interessante, que é o seguinte, o rei, né? Ele está protegido pelos seus assessores e tal, né? Tem toda aquela fortaleza em volta, né? Estou pensando lá na Idade Média, mas infelizmente às vezes o discurso parece tão descolado da realidade que parece que ele está dentro do... Daí me parece uma frase como as pessoas não têm pão como um bolo, um brioche, né? Desconectar, né? Legal. Mas nesse sentido, por isso que vem aquela frase que chocou assim, bastante os educadores, né, que o mais machucado, o mais ferido foi eu. Que ele disse que foi uma coisa assim que é inacreditável. De verdade, eu procurei me colocar no lugar dele, assim, né? Falei, não, ele deve estar sofrendo com alguma coisa, eu não sei, se o amor não correspondido, sabe? Eu procurei, mas eu não consegui, não tem explicação. A explicação provavelmente vem da psicologia, é um ego inflado, assim, um ego grande, né? Isso aí é natural das pessoas também que chegam aos cargos que ele chegou. Sim. Tá? Isso aí, não estou falando que o pai dele foi governador, a família dele sempre foi muito poderosa, né? E algo que venha de baixo, que atinge ele, isso deve incomodar, porque eles não são acostumados com isso. Eles são acostumados a ter o protagonismo. E é interessante, até para a gente finalizar essa discussão sobre essa questão específica dos professores ali, né, dessa última nota, é que depois de tudo que aconteceu daquele massacre, de toda a mídia que se deu em cima daquilo, das notas de repúdio ao próprio governo, de amplos setores, né, não só dos professores, ele não se atentar, vamos abrir realmente o diálogo, vamos tentar resolver o problema, né? Ele vai lá, apresentou uma mísera proposta que já tinha sido recusada numa assembleia dos professores e acabou o diálogo. Então, assim, me parece que faltou, nem depois do que aconteceu no dia 29, não teve essa abertura, né, para poder resolver a situação.
Na minha visão, é exatamente isso que o Austin chamou a atenção e que eu complementei falando que existe uma proteção, né? Hoje essa proteção vem da Assembleia também, que o governador, isso está na minha pauta aqui, né? O governador conseguiu, através de uma estratégia política, ter uma ampla maioria na Assembleia. Então, quer dizer, ele está respaldado pela Assembleia. Sim. O que aconteceu ali fora, se tinha bomba, se tinha helicóptero, se tinha cachorro, se tinha tudo lá, ali eles estavam protegidos pela barreira institucional. É como se eles estivessem num castelo, e daí você tem aquele fosso dos jacarés assim fora, e eles ali nada. Perfeito, né? E aí, a outra questão é o ego. Né? Para você ser um ditador, você precisa ter um ego grande. Uma pessoa humilde não vai conseguir se tornar um ditador. Ele precisa, no mínimo, aprender a arrogância, aprender a ter um ego. Né? E, infelizmente, eu acho que o Paraná está criando isso aqui. Eu acho que um pouco do Paraná, centro das atenções aí, vem desse... Ele se sente meio assim que protegido por Deus, assim como os reis. Falta um óleo bento, assim, para vencer as pessoas, cuidar das doenças. Pelo menos nesse momento, assim, é a impressão que me dá. Nesse momento, né, foge de tudo quanto a explicação lógica que a gente possa chegar. Muito bacana. E para você que estiver nos assistindo, também tem no blog uma coluna do Emílio Gonzalez, que faz parte desse projeto nosso aqui, do blog do Raoni, do programa Megafone. Você pode conferir também, que vai falar sobre essa guerra particular que está acontecendo no Paraná. Para a gente encerrar essa parte do assunto, né, que vai ter muito debate ainda, com certeza, pela frente. Nós acho que vamos voltar a tratar disso em outros também programas, porque realmente é um dos movimentos sociais mais importantes que aconteceram no Paraná nos últimos anos, né, com certeza. Agradecer ao Johnny Bar aqui em Campo Mourão por ter nos cedido aqui o ambiente maravilhoso para a gente poder fazer esse debate, e também dizer que você pode participar. Mande sugestões para a gente debater aqui na página do blog do Raoni no Facebook e também pelo e-mail raoni65@hotmail.com. Vamos trazer aqui as suas ideias para o debate com Rogério Tonetti, Austin Andrade, Emílio Gonzalez e também com Wesley Ribeiro. E agradecimento especial ao nosso diretor, produtor Mário Júnior, e também ao Padilha, que cuida do nosso áudio. Um agradecimento especial para que a gente possa construir essa mídia diferente, esse debate gostoso com você via internet.